Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura de um artigo que está nessa obra O Imbecil Coletivo do professor Olavo de Carvalho, que é uma obra da década de 90, né? Mas antes de fazer a leitura e comentário, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei o link dos meus cursos, já falei que tem curso sobre Platão, sobre Dostoiévski, sobre leitura, e também deixarei o link para quem quiser adquirir a obra do professor. Pessoal, adquiram essas obras, tá? Enquanto vocês ainda podem. O nome do artigo é Bandidos e Letrados. Entre as causas do banditismo carioca, há uma que todo mundo conhece, mas jamais é mencionada, porque se tornou tabu. Há 60 anos, os nossos escritores e artistas produzem uma cultura de idealização da malandragem, do vício e do crime. Como isto poderia deixar de contribuir, ao menos a longo prazo, para criar uma atmosfera favorável à propagação do banditismo? Esse parágrafo lembra bem aquela máxima também que o professor sempre dizia do Hugo Hofmannsthal, que nada está na vida política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Então mostra essa capacidade que a literatura tem. Né? Na Rússia também nós podemos verificar isso antes da Revolução Bolchevique de 1917, como a literatura antecipava o que aconteceria na política. Basta vocês lerem os livros do Dostoiévski. De Capitães de Areia até a novela Guerra Sem Fim, passando pelas obras de Amando Fontes, Marques Rebelo, João Antônio, Ledo Ivo, pelo teatro de Nelson Rodrigues e Chico Buarque, pelos filmes de Roberto Farias, Nelson Pereira dos Santos, Carlos Diegues, Rogério Sganzerla e não sei mais quantos. A palavra de ordem é uma só, repetida em coro de geração em geração. Ladrões e assassinos são essencialmente bons, ou pelo menos neutros. A polícia e as classes superiores a que ela serve são essencialmente más. Esse artigo aqui é um artigo que tem uma série de notas de rodapé. Então ele vai fazer aqui eu não vou lê-las, mas ele vai fazer uma longa remissão a cantores que na época faziam apologia à morte do presidente, crítica à polícia, e aí ele faz uma digressão aqui sobre isso configuraria crime ou não, sobre a questão de liberdade de expressão. Mas dando sequência, não conheço um único bom livro brasileiro no qual a polícia tenha razão, na qual se exaltem as virtudes da classe média ordeira e pacata, no qual ladrões e assassinos sejam apresentados como homens piores do que os outros sob qualquer aspecto que seja. Mesmo um artista superior como Graciliano Ramos não fugiu ao lugar comum. Luiz Silva, em Angústia, o mais patológico e feio dos criminosos da nossa literatura, acaba sendo mais simpático do que sua vítima, o gordo, satisfeito e rico Julião Tavares. Culpado do crime de ser gordo e satisfeito e rico. Na perspectiva de Graciliano, o único erro de Luiz da Silva é seu isolamento, é agir por conta própria, num acesso impotente de desespero pequeno burguês. Se ele tivesse enforcado todos os burgueses em vez de um só, seria um herói. O homicídio em si é justo. Mal foi cometê-lo em pequena escala. Humanizar a imagem do delinquente, deformar, caricaturar até os limites do grotesco e da animalidade o cidadão de classe média e alta, ou mesmo o homem pobre quando religioso e cumpridor dos seus deveres, que neste caso aparece como conformista desprezível e virtual traidor da classe. Eis o mandamento que uma parcela significativa dos nossos artistas tem seguido fielmente. E há aqui um exército de sociólogos, psicólogos e cientistas políticos dá discretamente na retaguarda um simulacro de respaldo científico. À luz da ética daí resultante, não existe mal no mundo senão a moral conservadora.
que é um assalto, um estupro, um homicídio perto da maldade satânica que se oculta no coração de um pai de família que, educando seus filhos no respeito à lei e à ordem, ajuda a manter o status quo. O banditismo é, em suma, nessa cultura, ou reflexo passivo e inocente de uma sociedade injusta, ou a expressão ativa de uma revolta popular, fundamentalmente justa. Pouco importa que o homicídio e o assalto sejam atos intencionais, que a manutenção da ordem injusta não esteja nem de longe nos cálculos do pai de família e só resulte como somatória indesejada de milhões de ações e omissões automatizadas da massa anônima, a conexão universalmente admitida entre intenção e culpa está revogada entre nós por atavismo marxista erigido em lei, pelo critério ético da nossa intelectualidade. Um homem é menos homem, culpado pelo menos pelos seus atos pessoais que pelos de classe a que pertence. Isso falseia toda a escala dos valores de julgamentos. Os períodos aqui nessa época que o professor Olavo de Carvalho escrevia ainda eram maiores, né? Enfim, mas só para fazer um parêntese aqui, lembre-se da deputada, se eu não me engano, candidata a presidente, que falava que havia uma lógica no assalto, né? Então, não é a necessidade de justificar o banditismo. Percebam que ela disse isso bem depois dos anos 2000. Se vocês procurarem na internet, vocês conseguem localizar esse artigo dele. Se eu não me engano, esse livro foi lançado em 96, após o Jardim das Aflições. Isso falseia toda escala de valores no julgamento dos crimes. Quando um habitante da favela comete um crime de morte, deve ser tratado com clemência porque pertence à classe dos inocentes. Quando um diretor de empresa sonega impostos, deve ser punido com rigor porque pertence à classe culpada. Os mesmos que pedem cadeia para deputados corruptos fazem campanha pela libertação do chefe do Comando Vermelho. Os mesmos que sempre se opuseram vigorosamente à pena de morte para autores de homicídios citam como exemplar a lei chinesa que manda fuzilar os corruptos e repreendem o deputado Amaral Neto, um apologista da pena de morte para assassinos, por ser contrário à penalidade para os crimes de colarinho branco. O Congresso, ocupado em castigar vulgares estelionatários de gabinete, mostra uma soberana indiferença ante o banditismo armado. Assim, nossa opinião pública passa por uma reeducação que terminará por persuadi-la de que desviar dinheiro do Estado é mais grave do que atentar contra a vida humana. O princípio que, consagrado no Código Penal Soviético, punia o homicídio com 10 anos de cadeia e com pena de morte os crimes contra a administração. Diz-me quem imitas que direis quem és. Para complementar isso aqui, quem tiver interesse nisso, basta pegar um livro como O Arquipélago Gulag ou Sussurros, do Orlando Figes, historiador britânico. Vai falar dessas penas. O Arquipélago Gulag também, enfim, que é do Alexandre Solzhenitsyn. Se levado mais a fundo ainda, essa revolução cultural acabará por perverter todo o senso moral da população, instaurando a crença de que dever ser bom e justo incumbe primeiro e essencialmente à sociedade e só secundariamente aos indivíduos. É muito bizarro isso aqui, né? Porque todos querem que a sociedade seja boa sem que primeiro você eduque os indivíduos. Então, você despersonaliza como se a sociedade fosse agente de alguma coisa e não indivíduos, né? Muitos intelectuais brasileiros tomam como um dogma infalível esse preceito monstruoso, que resulta em abolir todos os deveres da consciência moral individual até o dia em que seja finalmente instaurada sobre a Terra a sociedade justa. Um ideal que, se não fosse utópico e fantasista em si, seria ao menos inviabilizado pela prática do mesmo preceito, tornando os homens cada vez mais injustos e maus, quanto mais apostassem na futura sociedade justa e boa. Um dos maiores pensadores éticos do século, o teólogo protestante Reinhold Niebuhr, mostrou que, ao longo da história, o padrão moral das sociedades, e principalmente dos Estados Unidos, foi sempre muito inferior ao dos indivíduos concretos.
A obra desse Reinhold eu não conheço, mas Freud escreveu nisso sobre na psicologia das massas, tá? No início do século XX, quando ele vai falar que a moral dos indivíduos sempre é superior à moral da sociedade. Sempre quando existe movimento de massa, a tendência moral é reduzir, tá? E não aumentar o nível da moral. Uma sociedade, qualquer sociedade que pode permitir-se atos que o indivíduo seriam considerados imorais ou criminosos. Por isto mesmo, a essência do esforço moral, segundo Niebuhr, consiste em tentar ser justo numa sociedade injusta. Nossos intelectuais inverteram essa fórmula, dissolvendo todo o senso de responsabilidade pessoal na poção mágica da responsabilidade social. Alguns consideram mesmo que isso é muito cristão, esquecendo que Cristo, se pensasse como eles, adiaria a cura dos leprosos, a multiplicação dos pães e o sacrifício do Calvário para depois do advento da sociedade justa. É absolutamente impossível que a disseminação de tantas ideias falsas não crie uma atmosfera propícia a fomentar o banditismo e a legitimar omissões das autoridades. O governante eleito por um partido de esquerda, por exemplo, não tem como deixar de ficar paralisado por uma dupla lealdade, de um lado a ordem pública que professou defender, de outro a causa da revolução com a qual seu coração se comprometeu desde a juventude e para a qual a desordem é uma condição imprescindível. A omissão quase cúmplice de um Brizola ou de um Nilo Batista, homens que não têm vocação para tomar parte ativa na produção cultural, mas têm instrução bastante para não escapar da influência da cultura produzida. Não é senão reflexo de um conjunto de valores ou contravalores que a nossa classe letrada consagrou como leis e que vêm moldando as cabeças dos brasileiros há muitas décadas. Se o apoio a medidas de força contra o crime vem sempre das camadas mais baixas, não é só porque são elas as primeiras vítimas dos criminosos, mas porque elas estão fora do raio de influência da cultura letrada. Da classe média para cima, a aquisição de cultura superior é identificada com a adesão aos preceitos consagrados da inteligência nacional, entre os quais o ódio à polícia e a simpatia pelo banditismo. Seria plausível supor que esses preceitos surgiram como reação à ditadura militar, mas na verdade são anteriores. A imagem do crime na nossa cultura compõe-se, em última análise, de um conjunto de cacuetes e lugares comuns, cuja origem primeira está na instrução transmitida pelo Comintern em 24 de abril de 1933 ao Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro para que procurasse assumir a liderança de quadrilhas de bandidos, imprimindo um caráter de luta de classe ao seu conflito com a lei. A instrução foi atendida com presteza pela intelectualidade comunista que produziu para esse propósito uma infinidade de livros, artigos, teses e discursos. Os escritores comunistas não eram muitos, mas eram os mais ativos, tomando de assalto os órgãos de representação dos intelectuais e artistas, elevaram voz acima de todas as outras e, logo, suas ideias prevaleceram ao ponto de ocupar todo o espaço mental do público letrado. Hoje vemos como foi profunda a marca deixada pela propaganda comunista na consciência dos nossos intelectuais. Nenhum deles abre a boca sobre o problema da criminalidade carioca, que não seja para repetir os velhos lugares comuns sobre a miséria, sobre os ricos malvados e para lançar na elite a culpa de todos os assaltos, homicídios e estupros cometidos pelos habitantes das favelas. Ninguém ousa pôr em dúvida a veracidade das premissas em que se assentam tais raciocínios, o que prova o quanto elas fizeram a cabeça da nossa intelectualidade, o quanto esta, sem mesmo saber a origem de suas ideias, continua repetindo e obedecendo por mero automatismo, por mera preguiça mental, os chavões do Comintern que o Comintern mandou espalhar na década de 30. De nada adianta a experiência universal ensinar-nos que a conexão entre miséria e criminalidade é tênue e incerta, que há milhares de causas para o crime que mesmo a prosperidade de um welfare state não elimina, que entre essas causas está a anomia, a ausência de regras morais explícitas e comuns a toda a sociedade, que uma cultura de subversão de todos os valores e a glamourização do banditismo pela elite letrada ajudam a remover os últimos escrúpulos que ainda detêm milhares de jovens prestes a saltar
no banditismo da criminalidade. É muito comum, vou fazer mais uma parada aqui, verificarmos isso hoje nas letras das músicas dos artistas que fazem sucesso no Brasil. Eu venho falando disso no canal já tem um tempo, tá? Basta vocês irem, sei lá, em qualquer programa, aplicativo de streaming, né, das músicas populares no Brasil e vocês verificarão que a incidência de artistas que glamourizam, ah, que brindam o crime é muito comum. Contrariando as lições da história, da ciência e do bom senso, nossos intelectuais continuam presos à lenda que faz do criminoso o cobrador de uma dívida social. Alguns creem mesmo nela como uma espécie de masoquismo patético, resíduo de uma sentimentalidade doentia inoculada pelo discurso comunista nas almas frágeis dos burgueses progressistas. O escritor Antônio Calado, vendo sua casa arrombada, levado seus quadros preciosos, repetia para si, entre inerme e atônito, a sentença de Proudhon: a propriedade é um roubo. Deveria recitar, isto sim, o poema de Heine, em que o homem que dorme é atormentado em sonhos por uma figura que, ameaçando com uma arma, lhe diz: eu sou a ação dos teus pensamentos. Infelizmente, os pensamentos dos intelectuais não voltam só contra seus autores, os seus efeitos materiais. Erigida em crença comum a lenda do cobrador, título de um conto, aliás, memorável de Rubem Fonseca, produz devastadoras consequências reais sobre a população. Ela transforma o delinquente de acusado em acusador. Seguro de si, fortalecido em sua autoestima pelas lisonjas da inteligência, o assassino então já não aponta contra nós apenas o cano de uma arma, mas o dedo da justiça, de uma estranha justiça que lança sobre a vítima as culpas pelos erros de uma entidade abstrata, o sistema, a sociedade injusta, ao mesmo tempo que isenta o criminoso de quase toda a responsabilidade por seus atos pessoais. Perseguida de um lado pelas gangues de bandidos, acuada pelo outro pelo discurso dos letrados, a população cai no mais abjeto desfibramento moral e já não ousa expressar sua revolta. Qual uma mulher estuprada envergonha-se de seu sofrimento e absorvem-se as culpas de seu agressor. Ela pode ainda exigir providências da autoridade, mas o faz numa voz débil e sem convicção, e cerca o seu pedido de tantas precauções que a autoridade, após ouvi-la, mais temerá agir do que omitir-se. Afinal, é menos arriscado politicamente desagradar uma multidão de vítimas que gemem em segredo do que um punhado de intelectuais que vociferam em público. Isso é interessante como o criminoso é transformado em vítima. Recebo vídeos de várias audiências onde os criminosos, em audiências preliminares, xingam, desacatam os juízes e os juízes acolhem tudo calado. Basta vocês pesquisarem. Os intelectuais neste país são os primeiros a denunciar a imoralidade, os primeiros a subir ao palanque para discursar em nome da ética. Mas a ética consiste basicamente em cada um responsabilizar-se por seus próprios atos, e nunca vi um intelectual brasileiro, muito menos um de esquerda, fazer um exame de consciência e perguntar-se: será que nós também não temos colaborado para a tragédia carioca? Não, nenhum deles sente a menor dor na consciência ao ver que os 60 anos de apologia literária do crime de repente se materializaram nas ruas, que as imagens adquiriram vida, que as palavras viraram atos, que os personagens saltaram do palco para a realidade e estão roubando, matando, estuprando com a boa consciência de serem heróis populares. De estarem lutando contra a injustiça com as técnicas de combate que aprenderam na Ilha Grande. Os intelectuais literalmente não sentem ter colaborado em nada para esse resultado. Não sentem porque décadas de falsa consciência alimentada pela retórica marxista os imunizaram contra quaisquer protestos da consciência moral. Eles possuem a arte dialética de sufocar a voz interior mediante argumentos de oportunidade histórica. Ademais, detestam o sentimento de culpa que supõe ter sido inventado pela Igreja Católica para manter as massas sob rédea curta. Não desejando, portanto, assumir suas próprias culpas, exorcizam-nas projetando-as sobre outros e tornam-se
por uma sintomatologia histérica bem conhecida, acusadores públicos, porta-vozes de um moralismo ressentido e vingativo, imbuídos da convicção dogmática de que a culpa é sempre dos outros, eles estão puros de coração e prontos para o cumprimento do dever. É interessante isso aqui, né? Não só hoje os intelectuais, mas também é uma classe política, né, que vive se comparando a Jesus Cristo, que vive se comparando, dizendo que sofreu as piores perseguições, ou seja, o culpado se transforma em vítima e a vítima se transforma em culpado. É interessante porque lendo esses artigos e relendo várias vezes, é como se o professor, na verdade, não fosse um astrólogo, mas fosse profeta, né? Enfim, como todos gostavam de chamá-lo, né? Infelizmente o Brasil não merecia Olavo de Carvalho. Qual o dever? O único que reconhece aquele que constitui no seu entender a missão precípua do intelectual, denunciar. Denunciar os outros naturalmente. E aquele que denuncia, estando por isso mesmo ao lado das forças progressistas, fica automaticamente isento de prestar satisfações à moral abstrata da burguesia, a qual, sem nada compreender da dialética histórica, continua a proclamar que há atos intrinsecamente maus, independente das condições sociais e políticas. Moral hipócrita, ante a qual o intelectual franze o nariz com infinita superioridade de quem conhece a teleologia da história e já a superou. Na dialética do devir, o falso conflito entre o bem e o mal. Mas a colaboração desses senhores dialéticos para o crescimento da criminalidade do Rio foi bem mais longe que a simples preparação psicológica por meio da literatura, do teatro, do cinema. Foram exemplares de sua espécie que, no presídio da Ilha Grande, ensinaram aos futuros chefes do Comando Vermelho a estratégia e as táticas de guerrilha que transformaram uma organização paramilitar capaz de representar ameaça para a segurança nacional. Pouco importa que, ao fazerem isso, os militantes presos tivessem em vista a futura integração dos bandidos na estratégia revolucionária, ou que, agindo às tontas, simplesmente desejassem uma vingança suicida contra a ditadura que os derrotara. O que importa é que, ensinando guerrilha aos bandidos, agiram de maneira coerente com os ensinamentos de Marcuse e Hobsbawm. Aqui é Herbert Marcuse e Eric Hobsbawm. Então, muito influentes nas nossas esquerdas, os quais, até mesmo contrariando o velho Marx, exaltam o potencial revolucionário do lumpen proletariado. É interessante porque eu me lembro exatamente de uma sentença que eu recebi alguns anos atrás, da Seara da Justiça do Trabalho, na qual eu lembro claramente de um juiz citar um trecho do Eric Hobsbawm para justificar a condenação da empresa. E Herbert Marcuse, basta ver o Eros e a Civilização e o Homem Unidimensional. São suas principais obras, mas ele escreveu que não haveria nenhuma tolerância com a direita, né, também. Nenhum desses servidores da história sente o menor remorso, a menor perturbação da consciência, ao ver que suas lições foram apreendidas, que suas teorias viraram prática, que sua ciência da revolução armou o braço, que hoje aterroriza com assaltos e homicídios a população carioca. Não, eles nada fizeram senão acelerar a dialética histórica, e não existe mal senão em opor-se à história. Com a consciência mais limpa deste mundo, eles continuam a culpar os outros, o capitalismo, a política econômica do governo, a polícia, e a verberar como reacionários e fascistas os cidadãos ricos e pobres que querem ver os assassinos e traficantes na cadeia. Mas os intelectuais da esquerda não se limitaram a criar o pano de fundo cultural propício e a elevar os ensinamentos técnicos ao nível da periculosidade do banditismo. Eles deram um passo além e colheram os frutos políticos do longo namoro com a delinquência, o apoio dos bicheiros, o que é mesmo que dizer dos traficantes.
Foi a principal base de sustentação popular sobre a qual se ergueu o Rio, o império que ergueu no Rio o império do brizolismo. A ala mais tradicional e populista da esquerda brasileira. Sob a égide do brizolismo, as relações entre intelectualidade esquerdista e banditismo transformaram-se num descarado affaire amoroso, com a ABL dando respaldo à promoção do livro 400 contra 1, em que o quadrilheiro William Lima da Silva, o professor, líder do Comando Vermelho, faz apologia do crime como reação legítima contra a sociedade injusta. Um pouco mais tarde, quando a criminalidade organizada estava bem crescida ao ponto de requerer a intervenção do governo federal, o que se verificou foi que a esquerda não se limitara a colaborar com os bandidos, mas se ocupara também de debilitar seus perseguidores, que a CUT e o PT infiltraram-se na Polícia Federal, haviam tornado esta organização mais ameaçadora para o governo federal do que os próprios traficantes e quadrilheiros. E finalmente, quando o governo federal, vencendo resistências prodigiosas, finalmente se decide a agir e incumbe o exército de dirigir a repressão contra o banditismo do Rio, a intelectualidade de esquerda, como não poderia deixar de ser, inicia uma campanha surda de desmoralização do comando militar, das operações, seja com advertências alarmistas quanto à possibilidade de abusos contra os moradores da favela, seja com toda a sorte de gracejos e especulações sobre as fragilidades da estratégia adotada, seja com argumentações pseudocientíficas sobre a inconveniência do remédio adotado, dando a entender que os riscos de uma intervenção militar são infinitamente maiores que a anarquia sangrenta instalada no Rio. Tudo isto prepara o terreno para uma investida maior, em que as entidades autonomeadas, representantes da sociedade civil, as mesmas que promoveram a elevação dos chefes do Comando Vermelho ao Estatuto de Lideranças Populares, se uniram para pedir a retirada das Forças Armadas e a devolução dos morros para seus eternos governantes, lá entronizados pela graça da deusa História. Lembrem-se do período da pandemia, quem proibiu a execução de operações no morro? Houve a proibição. Pesquisem aí, se já não tiverem apagado. Resumindo pela ordem cronológica, a esquerda primeiro criou uma atmosfera de idealização do banditismo. Segundo, ensinou aos criminosos as técnicas e a estratégia de uma guerrilha urbana. Terceiro, defendeu abertamente o poder das quadrilhas, propondo sua legitimação como lideranças populares. Quarto, enfraqueceu a Polícia Federal como órgão repressivo, fortalecendo-a ao mesmo tempo como instrumento de agitação. Quinto, procurou boicotar psicologicamente a operação repressiva montada pelas Forças Armadas, tentando atrair para ela a antipatia popular. Não é humanamente concebível que tudo isso seja apenas uma sucessão de coincidências fortuitas, se a continuidade perfeitamente lógica das iniciativas da esquerda em favor do banditismo não reflete a unidade de uma estratégia consciente, ela expressa ao menos a unidade de um estado de espírito, a fortíssima coesão de um nó de preconceitos contra a ordem pública e a favor da delinquência. Para a nossa esquerda, decididamente, assassinos, ladrões, traficantes e estupradores estão alinhados com as forças progressistas e destinados a ser redimidos pela história pela sua colaboração à causa do socialismo. Lembre-se quem disse que o MST seria agora um agente da história. Pesquisem. Quanto a seus perseguidores, identificam-se claramente com as forças reacionárias e irão direto para a lata do lixo da história. No que diz respeito às vítimas, enfim, pode-se lamentá-las, mas como dizia o tio Vladimir, que fazer? Não se pode fritar uma omelete sem quebrar os ovos. Para completar, é mais que sabido que artistas e intelectuais são um dos mais ricos mercados consumidores de tóxicos e que não desejam perder seus fornecedores. Quando defendem a descriminalização dos tóxicos, advogam em causa própria. Mas eles não são apenas consumidores, são propagandistas. Quem tem um pouco de memória há de se lembrar que neste país a moda das drogas na década de 60 não começou nas classes baixas, mas nas universidades, nos grupos de teatro,
nos círculos de psicólogos, rodeada de prestígio de um vício elegante e iluminador. Foi graças a esse embelezamento artificial empreendido pela inteligência que o consumo de drogas deixou de ser um hábito restrito a pequenos círculos de delinquentes para se alastrar como metástases de um câncer por toda a sociedade. Si monumentum requiris circumspice, uma citação em latim. É de espantar que nessas condições o banditismo crescesse como cresceu. É de espantar que enquanto a população maciçamente clama por uma intervenção da autoridade e aplaude agora a chegada dos fuzileiros aos morros, a intelectualidade procure depreciar a atuação do exército e não se preocupe senão com salvaguardar dos direitos civis dos eventuais suspeitos a serem detidos, como se a eliminação do banditismo armado não valesse o risco de alguns abusos esporádicos. O que seria de espantar é que os estudos pretensamente científicos sobre as causas do banditismo jamais assinalem entre elas a cumplicidade dos intelectuais, como se os fatores econômicos agissem por si e como se a produção cultural não exercesse sobre a ordem ou desordem social a menor influência, mesmo quando essa cumplicidade passa das palavras à ação e se torna um respaldo político ostensivo para a ação de quadrilheiros. Seria de espantar, digo, se soubesse quem são os autores de tais estudos e as entidades que os financiam. Há décadas, nossa inteligência vive de ficções que alimentam seus ódios e rancores e a impedem de enxergar a realidade. Ao mesmo tempo, ela queixa-se do seu isolamento e sonha com a utopia de um amplo auditório popular. Mas é a incultura do nosso povo que protege da contaminação da burrice intelectualizada. Incultura é um modo de falar. Será incultura de fato privar-se de consumir-se falsos valores e slogans mentirosos? Não. Quando houver nesse país uma intelectualidade à altura de sua missão, ela será ouvida e compreendida. Por enquanto, se queremos ver o nosso Rio livre do flagelo do banditismo, a primeira coisa a fazer é não dar ouvidos àqueles que, por terem colaborado ativamente para a disseminação desse mal, por mostrarem em seguida uma total incapacidade de arrepender-se de seu erro e, finalmente, por terem o descaramento de ainda pretender posar de conselheiros e salvadores, perderam qualquer vestígio de autoridade e puseram à mostra sua lamentável feiura moral. O professor Olavo era realmente um profeta.